Na Califórnia existe uma mansão que parece não ter fim, construída sem lógica, cheia de portas que se abrem para paredes, escadas que levam ao nada e corredores intermináveis. Muitos dizem que tudo isso foi feito para confundir os espíritos que habitavam lá dentro. Numa noite, um grupo de visitantes decidiu explorar o lugar depois que os guias foram embora. A curiosidade falou mais alto. "Esse lugar é enorme, parece um labirinto", comentou uma das garotas, olhando para o corredor iluminado apenas pela luz fraca de uma lanterna. A história é que a dona da casa ouvia vozes e construía sem parar para agradar os mortos, respondeu um dos rapazes. "Eu já não tô gostando disso. Parece que alguém está seguindo a gente." As paredes rangiam como se respirassem. Cada passo ecoava 2 vezes como se houvesse mais pés caminhando junto deles. "Shh! Ouçam!" disse um deles, parando de repente. "O que foi?" "Tem passos atrás da gente." Viraram juntos, mas o corredor estava vazio. Só a escuridão esperando. Continuaram andando e chegaram a uma porta trancada. O mais corajoso tentou girar a maçaneta, ela cedeu. O quarto estava escuro, com móveis cobertos por lençóis. O ar ali era tão gelado que os vidros começaram a embaçar por dentro. "Parece que alguém acabou de sair daqui", murmurou a garota, passando a mão pelo espelho cheio de marcas. "Ou acabou de entrar", disse o rapaz, percebendo um vulto se mover pelo reflexo. Todos recuaram, os corações disparados. "Eu vi. Tinha alguém atrás de nós." A lanterna piscou e apagou por alguns segundos. Quando voltou, uma cadeira no canto do quarto estava virada, como se tivesse acabado de ser empurrada. Isso não estava assim antes. O silêncio foi quebrado por um som de passos correndo pelo andar de cima. Rápidos, pesados, indo de um lado para o outro. "Como pode ter alguém lá em cima se estamos trancados aqui?" perguntou a garota, já em prantos. De repente, as portas se fecharam sozinhas, todas de todos os lados. Eles tentaram abrir, mas nada funcionava. O som dos passos ficou mais forte descendo pela escada invisível, até que parou bem atrás da porta. "Tem alguém lá fora?" sussurrou um deles, encostando o ouvido. "Ah, sai daí!" gritou o outro, puxando o amigo de volta. O silêncio voltou, até que um sussurro atravessou o quarto. Baixo, arranhado, mas claro demais para ser ignorado. "Vocês não deviam estar aqui." O pavor tomou conta. A lanterna caiu no chão, quebrando a lente. No escuro, todos ouviram as portas se abrindo ao mesmo tempo, como se a mansão inteira tivesse acordado. Sem pensar, eles correram, passando por corredores que pareciam se multiplicar. Quando finalmente encontraram a saída, juraram nunca mais voltar. Mas até hoje, quem visita a mansão Winchester diz sentir a mesma coisa. Passos acompanhando, vozes sussurrando e a estranha sensação de que a casa está viva. Era uma noite de chuva forte quando um caminhoneiro chamado Jorge dirigia sozinho por uma estrada isolada no interior. A pista era estreita, cercada por matas densas, e os relatos de moradores sobre aparições na estrada não saíam de sua cabeça. Conhecida como a Estrada da Noite, era famosa por histórias de figuras fantasmagóricas surgindo do nada. "Droga, por que sempre chove nessas estradas?" murmurou Jorge, apertando o volante e tentando manter o caminhão na pista escorregadia. "Melhor ir devagar", falou consigo mesmo, vendo o reflexo das árvores se misturando à neblina nos faróis. Enquanto avançava, ele notou uma luz branca no acostamento. No início, pensou que fosse outro veículo, mas a luz permaneceu parada. Jorge desacelerou. "O que diabos é aquilo?" sussurrou, arregalando os olhos. A figura parecia uma mulher, vestida de branco, parada na beira da estrada, cabelos longos balançando com o vento. Quando Jorge tentou desviar, a estrada parecia se prolongar, como se o tempo e o espaço estivessem sendo manipulados por uma presença invisível. "Sai daí!" gritou, tentando acelerar, mas o caminhão parecia deslizar sem resposta imediata. A figura não se movia, mas seus olhos pareciam segui-lo, fixos, intensos. Jorge percebeu que não podia confiar nem nos espelhos retrovisores. A mulher reaparecia sempre à frente, como se estivesse teleportando. "Isso não é real", disse ele, em voz baixa, respirando com dificuldade. A chuva aumentou, e os faróis iluminavam sombras que não tinham origem. Árvores que pareciam comuns de dia agora se transformavam em vultos distorcidos acompanhando o caminhão. Cada curva que Jorge fazia, sentia como se a estrada se alongasse ainda mais, tentando prendê-lo naquele pesadelo.
Preciso chegar à cidade, rápido! Murmurou, tentando não olhar para o lado. No ponto mais perigoso da estrada, conhecido como a Curva da Morte, a figura branca surgiu bem no meio da pista. Jorge freou bruscamente. O caminhão derrapou e ele quase perdeu o controle. Quando olhou de novo, a estrada estava vazia. Nenhum sinal da mulher, apenas a neblina cobrindo o acostamento. Eu não vou passar por essa estrada de novo, disse ainda ofegante. Quando finalmente alcançou a cidade, olhou pelo retrovisor e jurou ter visto a mesma figura parada na estrada, imóvel, como se estivesse observando sua fuga. Dizem que quem passa sozinho pela estrada da noite, especialmente em noites de chuva, ainda pode ver a mulher de branco, esperando que o próximo motorista desavisado se aproxime demais. Alguns motoristas contam que é impossível escapar sem sentir que a presença os acompanha até a cidade. Você tem certeza que é aqui? Absoluta. Essa é a tal casa abandonada de que todo mundo fala. Não gosto disso. Olha como as janelas estão todas quebradas. Parece que alguém ainda mora aí. Ninguém mora aqui há anos. É só uma casa velha. Vamos entrar. A porta tá emperrada. Empurra mais forte. Pronto, abriu. Nossa, tá gelado aqui dentro. Não pode ser tão frio assim. Lá fora não tá desse jeito. Shh. Você ouviu isso? O quê? Como se alguém tivesse subido a escada correndo. Para de brincadeira. Eu não tô brincando. Olha lá em cima. Tem uma sombra passando. Deve ser a luz da rua. Não tem luz aqui, a rua tá toda apagada. Meu Deus. A porta acabou de se fechar sozinha. Puxa ela. Não abre. Tá trancada. Isso não faz sentido, ela não tinha tranca. Tem alguém rindo. Você ouviu? Tá vindo do corredor. Vamos embora, por favor. A gente não consegue sair, lembra? Então vamos tentar pela janela. Espera, olha ali. O que agora? Tem uma criança no fim do corredor. Não fala isso. Eu tô vendo, ela tá parada olhando pra gente. Eu não quero olhar. Ela sumiu? Não sumiu, olha de novo. Agora tá mais perto. Vamos correr. A escada sobe logo. Pra onde a gente vai? Qualquer lugar, contanto que a gente fique longe desse corredor. Tem uma porta aqui. Entra. Tá escuro, não enxergo nada. Acende o celular. Não funciona, tá sem sinal, sem bateria. Isso não é possível, tava carregado. Tem alguém respirando aqui dentro com a gente? Onde? Atrás de você. Não pode ser. Corre, sai daqui. A porta fechou de novo. Eles não querem que a gente saia. Quem são eles? Eu não sei, mas estão cada vez mais perto. Escuta. O quê? Eles estão sussurrando nossos nomes. Esses foram alguns dos relatos de hoje, vindos das sombras, que insistem em nos acompanhar. Qual dessas histórias mais te deixou inquieto? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar, para que mais pessoas conheçam os segredos obscuros que contamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a escuridão sempre tem algo a revelar.